Diga comigo, favor multiplicado. Favor multiplicado. Agora diga comigo, bênçãos multiplicadas. Diga, montões de bênçãos é o que o Senhor tem para a minha vida. A verdade é um montão de bênçãos que o Senhor tem para o seu povo. Aí qual é a minha preocupação? Em fazer parte desse povo. São montões de bênçãos, mas tem uma coisa importante para a gente entender. É preciso estar no lugar certo, com foco no lugar certo. Isso é necessário. Nós vamos falar aqui coisas muito importantes, mas existem pessoas que elas querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo e assim não chega a lugar nenhum. Nós precisamos de foco. Precisamos de foco e com a certeza que a chave do poder é agir e agir da maneira certa. Você sabe que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. A Bíblia diz isso. Um dia vale mais do que qualquer outro lugar. E eu vou dizer mais uma coisa importante a você, para que você possa entender. Quanto mais você depender da graça e do favor do Senhor, e menos de você, mais você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Onde o Senhor quer dizer, bispo, que eu não tenho que fazer a minha parte? Não, não é isso. Não é isso. A questão é quando você é uma pessoa que depende muito da sua habilidade, que você é uma pessoa que depende mais da sua inteligência, você depende mais dos seus recursos, você dificilmente vai ver o sobrenatural na sua vida, porque você já racionaliza demais. Quando você racionaliza, você já interrompe, porque o poder de Deus, a ação sobrenatural de Deus não tem nada a ver com isso. Então, aí é que está a nossa dependência. Nós precisamos desenvolver, crescer, avançar, sim, evoluir como pessoas, sim, mas acima de tudo na fé. Na fé. A Bíblia é um livro de milagres. E a gente fala e a gente mostra. Daqui a pouco eu mostro para você testemunhos para isso. Então, a grande maioria das pessoas, elas começam e param mais rápido do que começam, infelizmente. São desistentes, são pessoas que não são continuistas, não têm estabilidade naquilo que faz, não são estáveis naquilo que faz. Então, muitas pessoas chegam ao ponto, nós falamos hoje pela manhã, né? Tem gente que cai antes de ser empurrado. Não precisa nem empurrar para cair, já está caindo antes de ser empurrado. Só que tem uma coisa, biblicamente o justo pode até tropeçar, mas ele não fica prostrado, porque o Senhor o levanta, o toma pelas mãos e o levanta. Vamos lá, João 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo da festa judaica, da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Diga comigo em voz alta, por gentileza. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Só quero saber o que está dentro de você. Só quero saber o que você vai falar. Onde nós vamos comprar?
Onde nós vamos comprar pão suficiente para esse povo? Nós precisamos muito cuidado. Deixa eu dizer uma coisa muito séria a vocês, que eu comecei falando na semana passada, que por suas palavras você será justificado e por suas palavras você é condenado. É isso que diz a Bíblia, correto? Por nossas palavras nós somos justificados, por nossas palavras nós somos... Nós somos condenados. Palavras, independente do que sai da sua boca, elas são como orações aos ouvidos de Deus. E as palavras que nós liberamos, você vê que o Senhor fala, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre o poder das palavras, o que sai da nossa boca. E um problema muito sério, que muitos não se deram conta, ou talvez não tenham esse conhecimento, que o diabo, ele se chama acusador. Diga a palavra comigo, acusador. Então ele pega a tua palavra para te acusar. Ele pega as tuas palavras e te acusa, através das suas palavras. Por isso que você precisa ter cuidado com as palavras que você libera. E lembrando que palavras são como orações. São orações que saem da nossa boca. Independente de quais sejam elas, são como orações. Talvez tenha gente que diz assim, mas eu não orei por isso, mas você falou. Não, tem respaldo para isso, bispo? Tem, só você pegar Números 14 e 24 que você vai ver isso. Como falasses aos meus ouvidos, assim eu farei. E quem falou por fé foi abençoado. Quem falou incredulamente, infelizmente nunca entrou na terra prometida, e o Senhor disse que justamente pelas palavras que estavam saindo da boca. Então, aí nós vemos aqui, Jesus, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer, mas eu quero saber o que você vai falar. Sabe que às vezes, aquela vozinha que a gente escuta, né? Como é que você vai fazer para sair dessa situação? Como é que você vai fazer? Nem sempre é o diabo. Às vezes é o próprio Deus. O que você vai fazer? E aí vem a resposta. Quem está comigo desde sexta-feira aqui está me ouvindo falar sobre o poder da oração. Tudo na Bíblia é oração. Escutou eu repetir inúmeras orações respondidas? Samuel só nasceu. Diga assim, vamos lá, vamos comigo. Samuel nasceu porque Ana orou. Diga, Isaac nasceu porque Abraão orou. Diga, Jacó nasceu porque Isaac orou. Elias orou. Diga comigo, e fogo do céu desceu. Diga, Elias orou e choveu sobre a terra. Daniel orou e o mundo espiritual se manifestou. Salomão orou. Diga, Salomão orou e recebeu o que pediu. O que ele pediu? E se tornou o homem mais sábio e mais rico. Pedro estava afundando e orou, e não afundou. Jesus orou para que Lázaro fosse ressuscitado, e Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Tudo que disser em oração, não duvidando em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então essa pergunta aqui, Deus tinha o que ia fazer, já sabia o que ia fazer, mas queria ouvir da boca deles. Vamos lá, o que você crê? O que você crê? Fez essa pergunta apenas, aí vem Filipe e diz assim, Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um comesse um pedaço. Vou ler numa outra tradução. Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses,
não tínhamos dinheiro suficiente para dar conta do alimento, para dar alimento a todos. Ou Filipe respondeu, diga comigo, seria preciso uma fortuna só para começar? É isso. O discípulo André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou, diga comigo, Jesus tomou os pães, diga, deu graças. Jesus tomou aquele pouquinho, Jesus pegou aquele que eles disseram que não dava para nada, que não era o suficiente, então ele pegou aquele pouco, deu graças, agradeceu por aquele pouco, abençoou e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram. Diga comigo, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então de 5 pães e 2 peixes, sobraram quanto? Então tem muita lição aqui para nós. Tem muitas lições. Você vai aprender aqui nessa reunião que há momentos que Deus acrescenta, há momentos que Ele multiplica. Diga, momentos que Deus acrescenta, há momentos que Ele multiplica. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Multiplicação. Porque 5 pães e 2 peixes não dava para fazer o que foi feito. E muito menos a sobra, o que sobrou. Foi o milagre da multiplicação. Então, a primeira multiplicação tinha 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que foram alimentados até se fartar. Mas, deixa eu ler outra tradução aqui com você. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, diga comigo, eles não precisam ir. Deles, vocês, algo para comer. Não, eles não precisam ir. Dê vocês. Dê vocês algo. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Diga comigo, tragam-nos aqui para mim. Você nunca vai ver um milagre de multiplicação na sua vida se você não aprender isso aqui, ó. Traga aqui para mim. Eu estava falando a respeito de alguns testemunhos que nós ouvimos recentemente, e alguma das coisas que ficaram registradas nesses testemunhos, que além de tudo que Deus tem derramado sobre a vida dessas pessoas, colocaram no coração delas um alto grau de generosidade. Nós escutamos algumas pessoas dizendo assim, Deus colocou no meu coração que todos os dias, uns disse, eu quero realizar o sonho de pessoas, outros, eu quero abençoar a vida de uma pessoa todos os dias. Todos os dias, seja através da obra ou diretamente. Esses 5 pães e 2 peixes
tinha um dono. Tinha alguém que era dono deles. Era pouco. Tinha uma multidão ali para ser alimentada. Alguém disse, tem alguém aqui, tem uma pessoa que tem 5 pães e 2 peixes. Traga para mim. Trouxeram. Jesus multiplicou. Jesus operou esse milagre da multiplicação. Foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E sobraram 12 cestos cheios. Tenta pensar nessa matemática. Por isso que eu estou falando. Quando você racionalizar, você não vai aprender a viver milagres. Porque você vai ficar sempre no cálculo, na matemática. E a matemática de Deus não é a matemática que a gente conhece. Traga para mim. Trouxe, Jesus multiplicou, alimentou uma multidão e sobrou quanto? Não sobrou 5, 10, 15, 20 pães. 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Tem a segunda multiplicação. Na segunda multiplicação, Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos pés, e ele os curou. Diga comigo, ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo e louvando o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenham compaixão desta multidão, diga comigo, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome ou te pedir de mão vazia, porque podem desfalecer no caminho. 3 dias. Certamente teve gente que foi embora. Certamente que teve gente que não permaneceu ali. E tem uma coisa incrível aqui. Você vê que nós vimos pessoas sendo curadas, todo tipo de enfermidade curada, mas o que mostra que Jesus, ele não quer abençoar uma área, não é uma bênção, é uma bênção completa. Os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Primeiro, essa pergunta poderia ter sido já objetiva, assim, a resposta poderia ser bem objetiva. O senhor pode fazer a mesma coisa que o senhor já fez. O senhor já multiplicou. O senhor pode fazer de novo. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram, diga comigo, até se fartar. Ajuntaram, diga comigo, 7 cestos cheios de pães que sobraram. Na primeira, 12 cestos. Na segunda, 7 cestos. Na primeira, mais gente foram alimentadas. Na segunda, tinha mais pão e menos gente foi alimentada. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
O que mostra, ficaram 3 dias consecutivos, presta atenção nos detalhes, tá? Sobre o saber esperar, o saber ser perseverante. Ficaram 3 dias sem sair do lugar, sem arredar o pé, crendo nos milagres. Tinham 7 pães e alguns peixes. Jesus alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram 7 cestos. Eu gosto sempre de fazer uma declaração aqui. Diga comigo, aonde Jesus está, sempre sobra, nunca falta. Diga comigo, há momentos que Deus acrescenta, há momentos que Deus multiplica. O que você precisa? Multiplicação ou acréscimo? Crer a multiplicação. Quem estava comigo na live hoje? Eu fico encantado com uma coisa. Quem estava comigo hoje pela manhã? 1 Crônicas 4. Deixa uma coisa aqui bem interessante, para a gente parar. Eu tenho que ser sincero com vocês. Eu mesmo, quando eu estou lendo a Bíblia, às vezes eu não tenho muito interesse em parar e ser detalhista na genealogia. Eu pulo. Mas, em 1 Crônicas 4, tem uma preciosidade, tem um tesouro. Tem algo poderoso demais. Que se você não estiver atento, você perde algo poderoso. Então, só para você ter uma ideia, e você vê que isso aqui não está aqui por acaso. Se eu começar aqui em 1 Crônicas 4:1, você vai ver assim, ó. Os filhos de Judá foram Perez, Hezron, Carmi, Ur, Sobal. Reaias, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Lade. Estas são as famílias dos Oratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Ismã e Isbá. E o nome da irmã deles era Razelopone. Bom nome, né? Bom nome para você colocar aí nos futuros. E mais, Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Ruza. Esses foram os filhos de Ur, primogênito de Efratá e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Relai e Naará. Naará deu à luz a Uzão, Refer, Temeni e Rastari. Estes foram os filhos de Nara. Filhos de Relá foram Zerete, Izari, Etnã. Cós gerou Anabu, Anube e Zobebá. E foi pai das famílias de Arel, filho de Harum. Aqui muda. Dá uma pausa, muda e depois retoma. Mas olha o poder disso. Jabez, diga comigo, foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, ou Jabes, tem tradução Jabes, aqui está Jabez, dizendo, diga comigo, porque com dores o dei à luz. Então, que contexto esse menino nasceu? Num contexto de dor. E colocou o nome dele com esse significado, né? Causador de dor. Você chegou trazendo dor. Mas interrompeu a genealogia.
Faz essa observação. Olha o que mudou a história dele. Olha o que mudou a vida dele. Diga em voz alta, por gentileza. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, primeira coisa, diga comigo, ele invocou o nome do Senhor. Ele invocou o Deus de Israel, dizendo, em voz alta, por gentileza, se me abençoares, que palavra está aqui? Se me abençoares muitíssimo. O que significa muitíssimo? Significa, diga comigo, em alto grau, de modo excessivo, em que há grande quantidade de alguma coisa. Isso é muitíssimo. Agora os sinônimos disso. Imenso, profundo, imensamente, intensamente, profundamente, extremamente, grandemente. Se o Senhor me abençoar imensamente, se o Senhor me abençoar altamente, se o Senhor me abençoar grandemente, se o Senhor me abençoar muitíssimo, diga comigo, em meus termos, amplificares. O que é amplificar? Diga comigo, aumento, exagero, acréscimo, adição, aditamento, alargamento, alongamento, alta, ampliação. Amplificação é ampliação. Se o Senhor amplificares os meus termos, o que ele está falando assim? Aumentar os meus territórios, aumentar as minhas terras. Se o Senhor me abençoar muitíssimo, aumentar as minhas terras, e a tua mão for comigo. E fizeres que do mal não seja aflito, me guarda do mal, Senhor. Se eu mudar a tradução, me guarda do mal e me livra de dores. Termina a leitura você, por favor. Mais uma vez. E se ele não tivesse orado? E se ele tivesse sido hipócrita, igual muita gente é hoje? De dizer assim, pedir benção grande para Deus? Ele pediu muito, me abençoou muitíssimo. Me abençoa com benção grande. Amplifica os meus territórios. Eu disse na live, os 5 pilares da oração de Jabes. Primeiro, pediu benção grande, se me abençoares muitíssimo. Segundo, Jabes pediu uma bênção expansiva, quando ele disse, meus termos ampliares, alargares as minhas fronteiras. Ele pediu bênção garantida, se a tua mão for comigo. Ele pediu bênção protegida, se fizeres que do mal eu não seja aflito, me guardar do mal, de todo o mal. Jabes recebeu o que pediu, Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Por isso que eu estou falando. Cada um dos que oraram receberam aquilo que oraram. Exatamente o que oraram. Claro que oração sem fidelidade, querido, desculpa, aí ia se enganar, tá? Você vai para Deuteronômio, você vai ver a palavra assim, ó, se obedecer, se for fiel, se guardares, se atentares. Mas se eu sou, não tem como Deus negar. Você vê? Vai lá. 1 Crônicas, só genealogia. Interrompe a genealogia e a gente acha um tesouro aqui no meio. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Jabes, sua mãe deu o nome de Jabes, por quê? Por quanto com dores o deu à luz. Mas sabe como é que ele curou o destino dele? Diga comigo em voz alta, invocou o Deus de Israel.
E aí invocou a Deus e fez essas orações poderosas. E aí o lindo é, me abençoe, se me abençoares muitíssimo, os meus termos me amplificares, a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Deus respondeu a sua oração. Por isso que dos seus irmãos, vamos trazer para os nossos irmãos, ele foi o mais ilustre. Ele foi o mais abençoado. Porque creu, teve fé para orar. Teve fé para orar. Teve fé para pedir. Vamos falar aqui de fé. Começa assim, ó. Se eu falasse aqui, peça grande, tem coragem para dizer: Senhor, me abençoe muitíssimo? Senhor, eu preciso do milagre da multiplicação. Senhor, o momento que eu estou vivendo não preciso de acréscimo, eu preciso de um milagre, eu preciso de multiplicação. Multiplicação. Eu preciso que o Senhor opere de forma amplificada na minha vida. As nossas orações, a Bíblia nos ensina que muitas coisas a gente não tem porque não pede, e quando pede, pede errado. Mas quando a gente pede, a gente recebe. Nós devemos aprender com as circunstâncias. Nós não dependemos delas. Nós mudamos as circunstâncias. Deus não depende de circunstâncias. Se nós fôssemos olhar para essa realidade da multiplicação dos pães e dos peixes, se nós fôssemos olhar para um cara que chegou causando dor, que o texto diz que ele se tornou o maior, o mais ilustre de todos os seus irmãos, porque, deixa claro o porquê, porque ele invocou o Senhor, ele orou, ele teve coragem de fazer as orações grandes: me abençoe muitíssimo, amplifica, amplia as minhas terras, amplia os meus territórios, me guarda dos males. Você vê, inclusive, você vê que a oração foi por todas as áreas. Me abençoa, amplifica minhas terras, amplia meus territórios, me guarda dos males, me guarda de dores. E Deus respondeu a sua oração. Deus operou, fez dele o mais abençoado. Diga comigo: o caminho para o milagre é a fé, independente do momento. O caminho para o milagre é a fé. Não é a circunstância, o que temos ou não temos. Não é isso. Eu não tenho, mas aí é que está. Aí é que está. E quando nós cremos, nós oramos por isso, nós buscamos, nós não cedemos às tentações. Quem fez ontem o seu... respondeu às questões... esqueci o nome, não, é o questionário. Quem fez o questionário sobre as tentações? Tem que fazer, porque é aí que vocês estão fracassando. Vocês são tentados, nós somos tentados o tempo todo. Tentados a não crer, tentados a duvidar, tentados a retroceder, tentados a ceder à tentação. Quem não estava aqui ontem? Quem não estava aqui ontem? Então pergunta para vocês. Então vai lá. Porque o problema é o seguinte: nós crescemos com os nossos testes. Por que eu preciso responder isso? Porque isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Eu falei esses dias, aliás, sexta-feira, vamos lá, quem está em casal aqui, levanta a mão, por favor.
Eu tenho visto casais afundarem juntos. Sabe por quê? Não falam a mesma língua, não têm o mesmo espírito. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Eu falei sexta-feira que eu há um tempo atrás, há alguns anos, um dos maiores empresários dessa cidade, eu atendi. Ele esteve na igreja um bom tempo. E eu atendi ele e a esposa. E os dois me relatavam que no momento que aconteceu uma situação entre eles, vinha desgastado o relacionamento e ele traiu ela. E quando ele traiu, a ira e a revolta dela foi tão grande, que ela virou para ele e disse assim: eu te amaldiçoo, você vai perder tudo que você tem. Você vai perder tudo, vai acabar tudo que você tem. Acabou. Só que ela estava junto. Os dois se afundaram. Os dois desceram ao fundo do poço. Depois ela dizia assim para mim: se eu tivesse chegado antes, aqui, tivesse aprendido o que eu tenho aprendido, eu saberia como lutar. Eu agiria diferente. Porque eu sofri as consequências juntos. Porque numa falência, os problemas são gigantescos, né? Não é simplesmente acabou o dinheiro, fica a dívida, fica processo, fica ação trabalhista, né? Vai vir dívida, processo, ação trabalhista, e aí vira aquela desgraça. Né? Desmorona tudo. Então, quantas pessoas que, por falta de espírito, visão, por falta de discernimento, por falta do fruto do Espírito, quando deveria estar juntos, orando, clamando: vem cá, vamos fazer orações poderosas, vamos clamar juntos, vamos profetizar a nossa vitória, vamos profetizar o nosso crescimento, vamos profetizar o nosso avanço. Vem cá, eu liberei uma palavra contra a tua vida, vamos lá, vamos orar junto. Está quebrado, está anulado, está cancelado em nome de Jesus. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos desfrutar de tudo que nós temos sonhado. Mas o orgulho não deixa. Orgulho não deixa. É o eterno cabo de guerra para ver quem fere mais. E desculpa, são dois tolos. Porque está afundando os dois. E não adianta reclamar. Porque a Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Queixe-se das suas próprias escolhas e atitudes. Bispo, mas o senhor não sabe o tanto que eu sou tentado. Não tem problema, todos nós somos. O problema não é ser tentado, você pode ser tentado à vontade, o diabo te tenta o dia inteiro, o problema é você cair na tentação. Tem problema nenhum ser tentado. Qual é o problema ser tentado? Nenhum, esse é o papel do diabo, tentador. Ele não tentou Jesus? Sim ou não? Tentou ou não tentou? E aí, qual foi a resposta que Jesus deu para ele? O que estava escrito. Não há possibilidade que Jesus tenha pensado assim: eu vou catar uma pedra dessa aqui, vou dar na cabeça dele. Estou aqui há 40 dias com fome, com sede, estou numa situação terrível, vou dar uma pedrada nele. Não, só respondeu na palavra. Respondeu na palavra. Você diz assim: ah, mas Jesus era homem, carne, querido. Chorou, sangrou, viu? Transpirou gota de sangue de aflição, irou, pegou a pinhola e chegou, o chicote entrou no templo e chegou o chicote em todo mundo. Era homem como eu e você é. E está aí um exemplo para nós. Então eu preciso discernir o seguinte, porque são nas tentações e provações que nós somos aprovados. Provação de Deus, tentação do diabo ou dos seus próprios desejos. Ficou claro isso para vocês ou não? Sim ou não? Diga: provação vem de Deus. Prova, teste, para você ser aprovado. Tentação, vem de onde? Tentação, tentador. Só que não é só dele não. Tiago 1 deixa claro que o diabo só busca os desejos que estão aí dentro já.
Ele vai nos desejos. Ele procura o que está dentro de você já, para poder ali te pegar. Então, o que acontece? Diga comigo, quando sou mais tentado? Quando? Tem uma resposta que você tem que dar. Você quer parar de perder? Quer começar a ganhar? Quando você é mais tentado? Em qual dia da semana você é mais tentado? Tem gente que vai falar assim, enquanto eu tiver com esse homem, com essa mulher, é todos os dias, bicho. Amarrado, né? Onde eu sou mais tentado? Aonde você é mais tentado? Aonde? No trabalho? Na casa? No vizinho? Num bar? Bar não é lugar de cristão, tá? No aeroporto, no hotel, fora da cidade? Pergunte, quem está comigo nos momentos em que eu sou mais tentado? Quem são suas companhias? Do que fala? Mas você não quer cair mais? Responda isso, você não quer cair mais, não vai me pegar. Porque o problema é quando nós somos pegos. Tentação não vai mudar. O tentador, diga comigo, o tentador não se converteu. Então ele não vai deixar de ser tentador. Ele não vai ficar bonzinho. Ele vai continuar sendo tentador. Em que momentos? Com amigos, colegas, trabalho? Com estranhos? Quando estou só? Como normalmente me sinto quando sou tentado? Pode ser que você esteja cansado, solitário. Ali, ó, entediado, deprimido. Ou sob pressão. Cuidado com esses momentos. Cuidado com esses momentos. Magoado, zangado. Aqui você ficou isca facinho. Está magoadinho? Está zangado? Alvo fácil. Alvo facílimo. Preocupado após um grande sucesso? Também tem, né? Porque depois que tem sucesso, se acha. Para de vigiar. Então, o que acontece? Nós precisamos identificar. Fazer todo esse inventário para entender aonde eu sou pego, aonde eu tenho sido pego. Aonde o diabo tem me roubado. Aonde ele tem conseguido me atingir. Porque eu preciso sair dessa linha e entrar para a linha agora de começar a fazer declarações poderosas, orações poderosas. Eu preciso orar eu preciso ser um Jabes da vida. Peraí, eu nasci num contexto de dor, nasci num lar de dor, mas eu quero ser mais abençoado do que todos os meus irmãos. Eu quero que Deus amplifique os meus territórios. Eu quero que Deus aumente as minhas terras. Eu quero que Deus me guarde. Eu quero que Deus me prospere. Eu não quero viver sofrendo, passando por dor. Se eu mudar a tradução, está assim: guarda-me de males e de dores, Senhor. E Deus ouviu a sua oração. Isso é fé. Isso é espírito de fé. Por isso que eu disse, quando você estuda a Bíblia, você vai ver situações somente improváveis. Você vê Gideão vencendo um exército imenso com 300 homens. Dependeu de Deus, foi um milagre. Deus fez algo estrondoso através da vida dele. Você vê Débora, uma mulher que, quando um homem não se levantou uma mulher, que Deus usou aquela mulher para libertar o povo, para acabar, destruir, aniquilar com um inimigo poderosíssimo, porque é quem se posicionou. Eu sempre gosto de falar sobre isso, não tem mulher, não tem homem, é quem se posiciona. Não tem velho, não tem novo, é quem se posiciona. Por que Davi se tornou como se tornou? Apesar de ser o mais novo, o mais jovem é o que se posicionou. Quem estava comigo aqui viu eu mostrando na semana passada ele saindo do meio da fileira.
avançando, enfrentando o que ninguém tinha coragem para enfrentar. São as nossas orações. Orações poderosas é tirar aquilo que tem nos roubado tanto. Situações, sabe, o que é uma tentação para você hoje, não pode ser mais. Não pode ser mais, senão você é uma isca fácil. Por isso que eu falei aqui com seriedade, faz o inventário. A não ser que você não queira parar de ser tentado. Porque também existe isso, né? Eu não quero parar de ser tentado. É uma escolha também. Você sabia? Você sabia? Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Isso é uma desgraça na vida de uma pessoa. Eu já vi pessoas, por exemplo, de eu combater o vitimismo e eu combater a possível possessão demoníaca, porque tudo o diabo faz na vida dela, e eu combater e ela sair da igreja porque ela não quer, ela quer ser vítima. Porque senão agora ela vai responsabilizar quem por ela não sair de onde está? Tem que ter um culpado, né? Tem que ter um culpado. Mas e a vida? Está passando. Se te ensinaram que você vai reencarnar, querido, sinto muito te dizer, você não vai reencarnar. Você só tem essa vida e ela está passando. E quando ela encerrar, só tem 2 lugares para nós. E os 2 são eternos. Os 2 são eternos. E um nós vamos governar, e o outro é um lugar que a Bíblia não tem como descrever. Então ela fala assim, prantos e ranger de dente. Só. Então é agora. A Bíblia diz que tudo que você tiver que fazer, faça agora. É agora, com todas as suas forças. É agora. Por isso que eu tenho que alimentar a minha fé. Então vamos lá. Ana orou, teve o seu sonho realizado. Abraão orou, teve seu sonho realizado. Isaac orou, foi abençoado. Isaac plantou em tempo de escassez, de seca, porque Deus deu a direção a ele, ele plantou e naquele mesmo ano ele colheu quantas vezes mais? 100 vezes mais, enriqueceu. 100 vezes mais enriqueceu naquele ano. Porque Deus o abençoou. Escutou a direção de Deus. Escutou a direção de Deus. Creu. Porque quando a gente crê, quando nós acreditamos, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de noite. Quando você crê, é assim, Deus te usa para alimentar multidões e sobra de forma assim estrondosa. Estrondosa. É o milagre da multiplicação. Você viu? O que vocês têm aí? Não tem nada aqui, senão, traga para mim. Traga para mim. É assim que acontece na vida da gente. É o pouco que nós temos com Deus, inclusive tudo, tá? Por isso que eu falei, para de ser eu asso, eu frito, eu cozinho, arrebento pipoca, frito bolinho, chuleio, caseio, prego botão, faço tudo. Você não vai sair do lugar. Seja mais dependente de Deus. É assim que Deus age. Quando você diz, Senhor, eu tenho a minha capacidade, mas minha capacidade não é o suficiente para me levar onde eu sonho, quanto mais aonde o Senhor quer. Só o Senhor pode me levar. Só o Senhor pode me promover. Só o Senhor pode me levantar. Milagres é só o Senhor que pode operar. Ninguém mais pode operar milagres. Tua palavra diz que o Senhor é que levanta o pequeno. Tua palavra diz que o Senhor faz do pequeno grande. A riqueza, tudo que há nos céus e na terra pertence ao Senhor. Então, eu creio.
Eu creio. Me honra, me capacita. O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer? Qual o teu propósito comigo? Qual é? Isso é depender de Deus. Eu quero estar no teu propósito. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor transforme. Nós precisamos acreditar, crer, diga comigo, em bênçãos multiplicadas. Diga assim, bênçãos multiplicadas. Diga, está chegando para a minha vida bênçãos multiplicadas. Você acredita nisso? Bênçãos multiplicadas. É bênção sobre bênção. Deus tem liberado palavras falando de montões e montões. E vai por mim. Tá? Está acontecendo. Está acontecendo. De verdade, está acontecendo. Está acontecendo. Deus derramando de montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões. No sétimo mês, acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendiceram ao Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nós temos fartado delas e ainda sobrado muita coisa. Diga comigo, porque o Senhor abençoou o seu povo. Diga, porque o Senhor abençoou o seu povo. E esta grande quantidade é o que sobra. E Azarias, sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejou em abundância. Mais uma vez, diga comigo, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastância. Como disse, há momentos que Deus acrescenta, há momentos que Deus multiplica. E biblicamente, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Diga comigo, o Senhor lhes acrescentava diariamente, diga a palavra, acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora olha essa palavra, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, diga comigo, e se multiplicava muito o número de discípulos. Lá acrescentava, aqui multiplicava, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Diga assim comigo, mas diga com convicção, diga, eu creio em favor multiplicado. Diga, eu creio na multiplicação de bênçãos. Por isso que você precisa aprender a usar o que você tem. Quando a viúva foi até Eliseu, endividada, a pergunta que ele fez a ela foi: o que você tem em casa? O que você tem? Eu só tenho um pouco de azeite. E é aquilo que ela tinha que foi multiplicado. O que Deus quer multiplicar, você já tem. Você já tem. Você já tem. Só precisa entender isso. Precisa buscar mais, orar mais, ampliar a sua fé para fazer orações poderosas. Na quinta-feira, nós tivemos a nossa consagração dos colunas aqui, e nós ouvimos muitos testemunhos poderosos. Mas uma coisa é sempre certa:
todos foram esticados, todos foram testados. Todos foram testados, todos passaram pelos seus testes, todos passaram pelas suas provas. E aonde romperam? Justamente na perseverança. Justamente no não desistir. Às vezes, nós temos tão pouco, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele abençoa e multiplica de forma sobrenatural. Esse é o poder de Deus. O poder da multiplicação, de transformar, de abrir portas, de levantar, de promover, de dar ideias, projetos. Por isso que você precisa aprender a viver por fé. Você precisa aprender a agir a fé. Você precisa aprender a tratar a palavra de Deus com seriedade, para que ela se cumpra na tua vida, para que ela se materialize na tua vida. Amém, pessoal? Eu falei que ia colocar um testemunho aqui, não dá para a gente colocar todos, foram muitos testemunhos, eu nem consegui colher todos os testemunhos que eu queria. Então, conforme a gente vai nas semanas aí, eu vou colocar cada um dos testemunhos da quinta-feira, consagração dos colunas, que são pessoas que se posicionaram, um posicionamento diferente, dentro, né, da obra do Senhor. Pessoas que, quando Deus fez o chamado para se tornar um coluna, são pessoas que são dizimistas, são pessoas que são ofertantes, são pessoas que são colunas, ou seja, pessoas que se levantaram como mantenedores da obra do Senhor de uma forma diferente. Então eu não tenho como colocar todos, eu vou colocar, cada semana eu coloco um, e você vai ouvir e vai tirar suas conclusões. Claro que não tem tantos detalhes, alguns a gente editou, tá? De alguns detalhes, mas você vai ouvir. Coloca aqui, por favor, o testemunho que nós vamos colocar aqui agora. Vitor, você tem uma história poderosa também. Eu comecei a oração falando sobre de aceleração de processo. Deus vem trabalhando na tua vida de uma forma Presta atenção incrível. Nas palavras dessa pessoa. Último corredor de carro. Só dá uma paradinha aqui, por favor. Presta atenção nas palavras, presta atenção no espírito, presta atenção no coração, presta atenção nas obras e presta atenção no nível de comprometimento. Inclusive, nesse dia ele falou assim, para estar aqui nessa reunião, eu rodei 2.500 quilômetros, mexi com a logística inteira da minha empresa, mas para estar aqui, porque isso para mim é importante. Vai lá. Carlos, quando você passou, você disse assim, eu preciso das bênçãos do Senhor para administrar, quer dizer, eu preciso da sabedoria da bênção para administrar todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. Exatamente isso. Compartilha com o pessoal suas experiências, a partir do momento que a palavra entrou, você é um dizimista fiel, você é um ofertante fiel, você tem seus votos com Deus importantes, você se tornou um doador, uma coluna importante no templo do Senhor. Compartilha com a gente. O bispo, eu cheguei aqui na igreja em 2013. Né? Acho que muitas pessoas podem identificar como eu cheguei. Totalmente destruído em todas as áreas. A questão financeira era uma delas. Mas quando eu cheguei aqui, Deus começou a trabalhar. Então, o que eu entendi é que eu deveria mudar. E eu me entreguei de cabeça, de alma, com todas as minhas forças para melhorar. Eu queria ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um profissional melhor. E nisso, com aquela sinceridade com Deus, com coração, com entrega. Né? Então, quando eu cheguei aqui na igreja, eu trabalhava numa empresa, fui mandado embora, sem expectativa nenhuma, sem saber o que fazer, e Deus foi colocando as coisas na minha vida.
Eu tinha um salário de R$ 2.500. Olha o salário, era R$ 2.500. Carro financiado, né? Banco correndo atrás para pegar. Morava numa casa na Zona Norte de R$ 200 mil, vamos falar assim, em valores, casa popular. E eu achava que estava bom naquele momento, mas Deus foi mudando a minha visão. A fé. E assim, eu cheguei num grau com Deus de, meu Deus, eu quero que o Senhor aumente a minha fé. Porque a palavra de Deus fala que eu vivo de acordo com a fé. E eu falei, meu Deus, vamos aumentar essa intensidade. E nisso eu fui buscar. Meu Deus, aumenta a minha fé, muda a minha visão, muda meu interior. Deus, assim, me testou em várias situações. A mudança de caráter, a entrega, a fidelidade. E nisso, nada acontecia, tá? Em questão financeiramente. Até que chegou um momento que eu estava desempregado, comecei a trabalhar em questão de vendas de serviços para consultoria tributária, e ali eu fui me capacitando, Deus foi abrindo as portas. Hoje eu tenho a minha própria empresa. Em 2017 foi quando Deus falou comigo, e ali eu abri a JVS, consultoria. Naquele primeiro momento, ainda Deus estava despertando em mim a fé. E de uns anos para cá, 2, 3 anos, eu intensifiquei e comecei a ser ousado. Quando você fala ser ousado com as suas ofertas. Ousado, sim, ousado na fé, nas ofertas. Naquele momento, eu conseguia contribuir com a minha medida de fé, R$50 de oferta. E para mim era muito, né? Muitas vezes eu também fui testado no pouco, né? E eu consegui fazer aquelas ofertas. E nisso depois eu fiz outros votos. Deus colocou no meu coração a cada contrato que eu fechava. Depois uma medida por mês. E depois cheguei uma medida a cada domingo, né? E Deus vem colocando no meu coração essa medida de oferta a cada ano. Então, a cada ano, eu renovo esse voto que eu tenho com Deus. E eu sei que assim, pelo que eu hoje oferto para a obra, se eu sacar em nota de R$100, não cabe no envelope, né? E eu começo a enxergar e ver o quanto Deus trabalhou na minha vida, na minha família, né? O senhor foi lá o ano passado, eu estava no início da construção, uma casa num condomínio, um dos melhores condomínios aqui de São José do Rio Preto. Essa casa, para mim, é para refletir a glória de Deus. É para refletir a glória de Deus. Igual eu falo para ele, meu Deus, o senhor está me honrando, é muito bom, é gratificante para mim, mas também para o Senhor, porque todos vão ver como que o Senhor fez na minha vida. E nisso, eu contagio as pessoas. Como o Senhor disse, os meus funcionários, eu convido. E muitos deles estão aí. Isso é uma coisa importante. Eu falei esses dias, numa reunião, e eu queria parabenizá-lo, né? Porque o Vitor, os funcionários dele, pelo menos uma parcela importante de funcionário, ele tem influenciado de forma tão positiva que eles vêm para a igreja e alguns até nem estão mais com o Vitor, mas se firmaram na igreja, permaneceram na igreja. E as pessoas falam muito sobre isso, falam que uma das primeiras coisas que você fez com eles, né? Além de abrir as portas para eles, que são pessoas que precisavam, você evangelizou. Você sempre diz, você compartilha seu testemunho. Eu estava assim, 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 sabe onde minha vida mudou? Mudou aqui, e eu quero te levar, se você fizer a mesma coisa, a sua vida vai mudar. E hoje, né,
eles estão vivendo, muitos vivendo aquilo que nunca viveram. Então isso é poderoso e eu queria te parabenizar por isso, né? São almas que você está ganhando para o Senhor. E uma outra coisa muito importante, eu fui na casa dele, ele está construindo uma casa linda, linda. Quando você está fazendo uma construção, você faz uma previsão e os valores acabam saindo muito além do que você fez previsão. Só que o Vitor e a Paula, o ano passado, ele nos procurou, ele disse, nós sentimos no nosso coração de fazer uma oferta para a igreja. E fizeram uma oferta de um imóvel para a igreja. Nós fomos ungir esse imóvel e consagrar, abençoar, e ele passou isso para a igreja. Mas não passaram-se muitos meses, um dia ele estava no culto e Deus tocou o coração dele. E ele veio e falou, Deus tocou no meu coração agora, e eu quero fazer uma oferta. E ele fez uma oferta maior do que o valor do imóvel. Então, aí você olha, né, porque se você não tem um propósito, você é mesquinho, você pode se justificar dizendo assim, não, tenho obra, estou em obra, tenho muitos compromissos, né? Então, se eu fizer isso aqui, pode me fazer falta, vai me fazer falta. Mas não, você, inclusive o dia que nós fomos ungir o imóvel, você disse, eu aprendi e eu tenho vivido experiências poderosas. Nós vemos isso que eu falei aqui, você fala de datas muito recentes. Você disse, de 2, 3 anos para cá, você vem vivendo coisas, é uma aceleração de processo na sua vida, de tempo. Sim, exatamente, bispo. Porque assim, Deus primeiro quer tratar a gente, né? Enquanto eu não mudar, as coisas não vão acontecer. Aquela volta no deserto, aquela volta no deserto. Opa, então peraí, Deus tem a promessa, e quem tem que alcançar, eu que tenho que encaixar nos princípios de Deus. Então hoje eu vivo princípios. É isso, ponto. Então, a decisão numa empresa é baseada em cima de princípios, né? Com as pessoas, pode me trazer o prejuízo que for, uma atitude. Está dentro do princípio? É ali, entendeu? Então, assim, bispo, o que eu posso falar para o senhor é o seguinte, em questão à minha empresa hoje, no final de jejum aqui, Deus falou pela boca da bispa, seja ousado. Seja ousado, seja ousado, seja ousado. Eu falei, meu Deus do céu, mas... Então, vamos lá, vamos ser ousados, vamos aprofundar. Aí eu comecei a contratar representantes em todo o DDD nacional. Estou nessa pegada. Eu mostro para o senhor. Contratos de $500 mil, 3 milhões, 4 milhões, 7 milhões, 200 mil, 300 mil... contrato chegando todo dia. Eu, bispo, de terça para cá, rodei 2.300 quilômetros. Para conseguir estar aqui hoje, eu tive que mexer numa logística para me conseguir. Ontem eu fui parar de andar em viagem 10 horas da noite, para conseguir antecipar um pouco hoje, para conseguir estar aqui. É claro que existe a nossa fé, a nossa entrega, existe também... o meu trabalho em questão para que isso aconteça, mas eu aprendi que tudo isso não é na minha força, flui de Deus, entende? Na minha fidelidade, eu posso chegar até a Deus aqui agora com o coração limpo e fazer uma oração, meu Deus, aqui, como que é? E Deus vai tocando no meu coração, no coração da minha esposa, que é liberal também. Eu tenho um compromisso de ajudar uma pessoa por dia. Eu tenho dentro de mim. Pode ser uma pessoa no semáforo, uma outra pessoa, mas eu tenho ali. No meu mural de visualização está lá, moer meu orgulho, todo dia. Né? Quando a gente vai estudar o que é orgulho, o que isso destrincha, muitas pessoas cheias de orgulho e aquilo também opõe-se a Deus. Então, assim, crescer internamente. Aqui fora, essas coisas, esses bens, é simplesmente um mimo de Deus, né? Então é isso. O que eu, na verdade, quero
é ter uma comunhão cada vez mais forte com Deus. E Deus sabe que pode contar comigo, porque essa é a minha fé. Entendeu? Porque se está escrito ali, bispo, vai acontecer. Então isso é dentro de mim, está dentro, ninguém tira. E eu sei que o que eu estou vivendo hoje é muito pequeno do que eu vou viver ainda. Eu ainda estou passando por processos de aprendizado. Eu falo que a vida espiritual é como se fosse um degrau. Que degrau que eu estou? Sempre tem um degrau maior para a gente crescer, e assim vai. Né? Então, isso está dentro de mim. Em questão a essas coisas que Deus está fazendo comigo, com a minha família, volto a falar, é um mimo de Deus para mim. É inexplicável, é isso. Como o senhor fala, a conta de Deus, a gente nunca vai ganhar de Deus. Quanto mais a gente oferta, entrega, mais Deus faz. É isso. Não tem, vamos falar assim... Você entendeu o propósito de ser um coluna na obra do Senhor. Exatamente, não tem segredo. O que eu quero é fazer de coração. Porque o que vale é a intenção e a motivação. Quando você pega lá a passagem da viuvinha, né? Que vai lá e entrega tudo que ela tinha, e muitas pessoas davam valores. O que eu quero é fazer o meu melhor. É isso. Porque Deus não vai deixar faltar na minha casa ou deixar de honrar alguns compromissos. Nós passamos por testes. E eu quero passar por esses testes aprovados. É isso. O que eu peço para Deus é maturidade espiritual, visão, discernimento, capacidade, que Deus vai honrar. Não tem, como eu volto a falar, não tem segredo. É viver uma vida de fé. E é isso que eu quero. Comunhão com Ele e obediência. Amém, pessoal? Para Jesus. Obrigado. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados, o testemunho a gente não entra em detalhes, tá? Mas você ouviu. 3 anos atrás, de 3 anos para cá houve uma virada. Uma pessoa que andava num Uno velho, financiado, endividado. Hoje a empresa fatura milhões. Você viu contratos, 500 milhões, 2 milhões, 3 milhões, 7 milhões. Vivia com R$ 2.500. R$ 2.500. E hoje, só o que ele faz a cada domingo que ele pisa na igreja é muito mais do que isso. Como o voto dele. Mas a questão não... Nós estamos numa reunião para mostrar o que Deus pode fazer. Mas é a transformação do homem. Esse é o ponto forte. É a mudança do caráter. É quando você entende. É quando os seus propósitos se alinham com os propósitos de Deus. Deus levanta. Deus levanta. Eu estou pregando aqui, tem funcionário dele aqui dentro me ouvindo. Tá? Tem gente dele aqui me ouvindo. E sabe, porque também está vencendo. Mas você olha o esforço para estar na igreja, os jejuns, as orações, todas as reuniões de oração que eu convoco, que a igreja convoca, todo o jejum de domingo, está aí, pegando.
E Deus está levantando. Deus está levantando. Mas com força. Terminou, ele disse, eu contratei mais de 80 pessoas agora. É para mostrar que Deus, a palavra dele não muda, ele é o mesmo. Esses são os Jabes dos dias de hoje. Esses são os pequenos improváveis. Os pequenos improváveis. Que Deus levanta. Que Deus transforma numa estrutura, num canal. O dia que passou no corredor de carros, ele só falou assim para mim, eu quero, só que o senhor concorde comigo, que eu quero a bênção de Deus para administrar o que Deus tem colocado nas minhas mãos. Para agradá-lo. Somente para agradá-lo. E dado os passos de fé, fazendo as suas experiências, né? Como ele disse, tudo é assim que a gente começa. Começou com a sua batalha para fazer uma oferta de R$50. Como voto dele, né? Não é dízimo não, como voto. Quero estar nessa reunião, quero apresentar R$50. Depois foi subindo. Foi subindo e foi Deus acrescentando. Cada ano que passa, há uma renovação. E Deus vai aumentando. Não se trata de dinheiro, querido. O bispo está falando só não. Se Deus não usar você, usa outro. Se não usar ele, usa o outro. A questão é, a palavra está aí, ela vai se cumprir. Se não for na minha vida, vai ser na do outro. Se não for na do outro, vai ser na do outro. A palavra vai se cumprir. É como ele mesmo diz, nós nos colocamos debaixo da bênção. Debaixo da promessa. Deus pode operar o milagre da multiplicação. Você viu que as pessoas estavam 3 dias ali e não saía dali. E feliz, abençoado foi aquele que não saiu, porque ele não ia sair só curado. A bênção não tinha terminado. Não era só a cura. Não era só a cura. Era o milagre da multiplicação, eles iam comer da multiplicação. É isso. Deus, sem dúvida, nós não devemos nos prender às circunstâncias do que temos ou não. O caminho para o milagre é a fé, independente do momento, das circunstâncias, do que temos ou não temos. Se é impossível, se todos dizem não ter saída, nada impede o Senhor de agir na vida daquele que crê. Nada. Nós vemos Deus suprindo em todas as áreas. Todas. Deus quer operar o milagre da multiplicação e aceleração. Viu? Deus quer operar o milagre da multiplicação e da aceleração. Acelerar processos. Acelerar processos. Mas está na hora parar de ser vencido pela tentação, pelo tentador, parar de ser inconstante, instável. Tem que tomar uma decisão. Não, eu tomo uma decisão de verdade. Não quero mais ser instável, inconstante, oscilante. Não quero priorizar as coisas colocando no lugar de Deus. Não coloque nada no lugar de Deus, nada. Coloque Ele no lugar dele. Coloque Ele no lugar dele. E quem será honrado é você.
não, bispo, mas é tanta guerra, são seus testes. Se você não passar nessa medida que você está, você não vai passar numa medida maior. Isso é claro. Ninguém vai ficar sem seus testes. Jesus não foi poupado dos testes dele. Jesus foi tentado. Mas quando venceu, os anjos chegaram e o serviram. Você que tem que se preparar, você que tem que se fortalecer. Deus quer abençoar, mas Deus vai te esticar. Deus vai te alongar a sua fé. É um preço. Até porque, se você prestou atenção, no fundo, o que estava ali está escrito assim, não aqui, no que estava no testemunho, o vencedor. O vencedor, está aqui, ó, lê aqui comigo, ó. Diga comigo, o vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus. O vitorioso não é aquele que vence uma vitória, é aquele que vence sempre. E vai até o final vencendo. Esse é o vitorioso. O vitorioso vence o diabo, vence as tentações, vence as suas guerras, vence o que acontece internamente, as suas batalhas internas. O vitorioso está atento aqui, peraí, quando eu sou mais tentado? Em qual dia da semana? Que hora? Onde eu sou mais? No trabalho, em casa, sozinho, no bar, no aeroporto, no hotel? Quem está comigo nos momentos que eu sou tentado? Colegas, amigos? Quer dizer, aonde? Fazendo o quê? Conversando com quem? Olhando para onde? Aonde que eu sou mais tentado? Fuja disso. Quando eu estou mais magoado, zangado, preocupado, após um momento de sucesso, ou um elevo espiritual, você deve identificar qual é o padrão característico da tentação, ou das inclinações, porque todos nós temos inclinações. Quais as suas inclinações? Aonde você é mais tentado? Tem que se imunizar, se fortalecer nisso. Por quê? O diabo vai tentar te roubar e impedir o que Deus tem com você. O propósito grande que Deus tem com você. Às vezes você pode, nós temos outros testemunhos que vocês vão ouvir para os próximos dias, que pessoas que fizeram o voto, parecia que o negócio ia desandar. Foi testado ali no limite. E agora, eu sigo, confio ou retrocedo? E ali no seguir é que foi definido que a mudança aconteceu, a chave virou, o ciclo mudou, transformou. E hoje estão vivendo coisas poderosas, frondosas. É isso. Deus, Ele quer acelerar processos. Ele quer multiplicação de bênçãos. Diga, eu creio que Deus tem multiplicação de bênçãos para a minha vida. Eu acredito nisto. Então ora e fala com Deus, fala, Senhor, eu acredito, Senhor, eu acredito e hoje eu estou me levantando, Senhor, hoje eu estou me levantando para fazer orações poderosas, sabe por quê? As nossas orações é do tamanho da nossa fé, é o tamanho que nós acreditamos em Deus. Então se levante em oração e diga, Senhor, eu estou fazendo um pacto com o Senhor, Senhor, eu estou me levantando na fé, Senhor, eu estou me levantando no Espírito, porque eu quero, Senhor, eu quero, meu Deus, eu sei que o Senhor tem mais para mim, eu sei que o Senhor tem mais comigo, eu sei que o Senhor tem propósitos poderosos comigo, eu sei, ó poderoso de Israel, ó meu Deus, eu quero, Senhor, eu quero bênçãos aceleradas sobre a vida do teu povo, eu quero profetizar sobre a vida deles, aceleração de processos, aceleração de bênçãos, eu quero, Senhor, derrama, meu Deus, derrama, Senhor, sobre a vida do teu povo, multiplica, meu Pai, multiplica na vida deles, transforma, meu Pai, talvez ele tem pouco, mas esse pouco, meu Deus, ele coloca nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor multiplique, para que o Senhor transforme a vida dele, para que o Senhor se manifeste de forma poderosa. Ah, meu Deus, dê a ele, Senhor, dê a ele ideias, projetos, visão, direção, sabedoria, criatividade, dê a ele dons, talentos, Senhor, dê a ele, meu Pai, dons poderosos,
poderosos, dê a ele talentos poderosos, dê a ele, Senhor, uma unção poderosa, meu Pai, para explodir em bênçãos, meu Pai. Está escrito que o Senhor tira da mão do ímpio e coloca nas mãos do justo. Está escrito, meu Pai, que o ímpio prospera, mas o Senhor tira das mãos do ímpio e coloca nas mãos do justo. Abençoe, Senhor, abençoe, meu Pai, prospera a honra, transborda na vida do teu povo, transborda, meu Deus. Eu quero pedir uma unção poderosa, eu quero pedir que o Senhor abra portas poderosas, eu quero determinar, ó meu Pai, ó meu Deus, acelera processos, acelera, meu Pai, transforma o pouco que ela tem em muito. O Senhor é poderoso, meu Pai, o Senhor é poderoso para transformar o pouco que ela tem em abundância. O Senhor é poderoso para transformar, meu Pai, o pouco em muito, em grandeza. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu profetizo sobre a vida dela, eu profetizo sobre os negócios. Levanta, dê ideias, dê projetos, dê criatividade, dê dons, dê talentos, dê habilidades, dê a ela, Pai. Acrescenta a fé dela, Senhor, acrescenta, que ela saia daqui com uma fé poderosa, que ela saia daqui, meu Pai, acreditando, meu Pai, acreditando. Transforma os 5 pães e 2 peixes dela hoje, transforma em abundância, transforma, meu Pai, em coisas grandes, poderosas. Transforma, Senhor, abra, meu Pai, abra as portas para ela. Levanta, levanta, meu Pai, levanta, glorifica o teu nome, Senhor, glorifica, meu Pai, cada testemunho que a gente ouve, cada testemunho que ouvimos, meu Pai, isso levanta a nossa fé, isso levanta o nosso espírito, Senhor. Abençoe, meu Deus, abençoe prosperando, abrindo portas, multiplicando, transformando, meu Pai, o pouco que ela tem em abundância. Faça dela um Jabes, faça dela, abençoe muitíssimamente. Talvez você seja uma espécie de Jabes, nasceu num contexto de dor, tem tudo para não ir, tem tudo para não vencer, mas diga: Senhor, eu sou como Jabes, eu invoco o teu nome, eu clamo ao teu nome, me abençoe, Senhor, amplifica, meu Pai, os meus territórios, me abençoa, e Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Diga: eu sou um Jabes hoje, Senhor, eu sou como um Jabes, que o Senhor pode levantar, que o Senhor pode abençoar. Ouça a minha oração, Senhor, ouça, meu Deus, abençoa, Senhor, desamarra o que está amarrado, libera, Senhor, quantas coisas sem definições, libera, Senhor, libera bênçãos para o teu povo. Libera, meu Pai, que haja definições poderosas. Abençoa, honra, prospera, abre portas. Multiplica, ó poderoso de Israel. Multiplica, Senhor. Levanta aqui hoje, meu Pai. Creia que Deus vai te levantar. Creia que Deus vai te prosperar. Creia que Deus vai levantar você como levantou Jabes, tendo tudo para não ser nada, sendo chamado muitas vezes de causador de dores. Nasceu num contexto de dor, de humilhação, de sofrimento, mas Deus vai te levantar e fazer de você o mais ilustre, o mais abençoado da tua família. Aleluia. Creia. Abençoa, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoa, Senhor. Creia. Acrescenta hoje, Senhor. Não acrescenta, multiplica. Multiplica, Senhor. Acelera o processo na vida dela. Que seja um tempo de aceleração. Que seja um tempo de aceleração. Que seja um tempo de aceleração. Que seja um tempo de aceleração.
Em nome de Jesus. Creia nisso. Creia. Creia. Deus vai acelerar. Deus vai acelerar. Aleluia. Abre, Senhor. Abre. Dê ideias. Derrama da tua graça, do teu favor. Dê visão, direção, sabedoria. Dê criatividade. Amplifica a fé. E amplifica os territórios dela, Senhor. Amplifica. Eu abençoo todas as pessoas que aqui estão, Senhor. Levante as suas mãos, por gentileza. Eu abençoo todas as pessoas que aqui estão, Senhor. Eu sei que tem muitos Jabes aqui. Pessoas que nasceram num contexto de dor. Pessoas que talvez já foram vistas, conhecidas como causadores de dores. Mas assim como Jabes, Senhor, orou ao Senhor, invocou o Senhor e disse: me abençoe muitíssimamente. Ele disse: me abençoe muitíssimo. O Senhor abençoou. Ele disse: amplifica os meus territórios, e o Senhor amplificou. Ele disse: me guarda do mal, e o Senhor guardou. Eu oro, Senhor. Talvez tem muitos aqui hoje que só tem 5 pães e 2 peixes. Talvez dentro dela, até hoje, ela dizia assim: isso aqui não dá para nada. Isso aqui não dá para nada. O que eu vou fazer? Mas o Senhor é poderoso para multiplicar, transformar essa realidade. Então multiplica, Senhor. Multiplica na vida dela. Que o milagre da multiplicação aconteça. Mas acima de tudo, Senhor, acrescenta a fé. Abre a visão. Que possa sair daqui homens e mulheres comprometidos, dependentes do Senhor. Dependentes, homens de fé, mulheres de fé, de orações poderosas. Que façam orações poderosas. Orações do tamanho do Senhor. Porque o sol e a lua parou, porque Josué teve fé para orar. Choveu sobre a terra trazendo prosperidade, porque Elias teve fé para orar. A água amarga foi transformada em doce terra estéril, foi transformada em terra produtiva, porque Eliseu teve fé para orar. Salomão recebeu a sabedoria e o dom, se tornando o homem mais rico, porque pediu, teve fé para orar e pediu ao Senhor. Então, nós possamos sair daqui, Senhor, com essa fé poderosa, acreditando, Senhor, que o Senhor responde fé. É o que o Senhor responde. O Senhor responde fé. Abençoe todos, honra, prospera, multiplica, e que nós possamos ouvir outros grandes testemunhos para a honra e a glória do teu santo nome. Eu abençoo e declaro um dia, uma semana poderosa, uma semana de milagres, porque o mês de abril será um mês glorioso, poderoso, extraordinário, de grandes milagres em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.